Imagine uma época em que reinos se erguiam e caíam com o som de espadas, e o destino de povos inteiros era decidido pela força e ambição de seus líderes. Neste cenário surge Nabucodonosor II, o rei mais poderoso que a Babilônia já conheceu. Seu nome ecoa através da história como sinônimo de grandeza, conquistas e... Mas quem foi realmente esse homem? Um rei visionário ou um tirano implacável? Neste vídeo, vamos mergulhar em sua fascinante trajetória, explorando os mistérios de sua origem, os momentos de glória e a dramática reviravolta em sua vida. Você conhecerá o jovem príncipe que cresceu entre os luxos de uma das civilizações mais avançadas da antiguidade, o líder militar que conquistou Jerusalém e levou o povo hebreu ao exílio, e o rei que, no auge de sua soberba, foi humilhado pelo próprio Deus. Mais do que uma simples narrativa histórica, a vida de Nabucodonosor é uma lição poderosa. Ela nos convida a refletir sobre o impacto de nossas escolhas, a fragilidade do orgulho humano e a importância da humildade diante de algo maior do que nós mesmos. Junte-se a nós nessa jornada épica. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história tão rica e inspiradora como essa. Compartilhe com seus amigos e familiares, porque grandes reflexões merecem ser divididas com quem amamos. Prepare-se para explorar uma das histórias mais marcantes da Bíblia e da história antiga. Vamos descobrir juntos como a trajetória de Nabucodonosor pode nos ensinar lições preciosas para a vida moderna. Origem e infância de Nabucodonosor. Nabucodonosor II, o mais célebre rei da Babilônia, nasceu por volta de 634 a.C. em uma das cidades mais grandiosas da antiguidade, Babilônia, localizada na fértil região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, atual Iraque. A Babilônia não era apenas uma cidade, era um símbolo de poder, conhecimento e cultura. Suas ruas eram largas e movimentadas, decoradas com mercados repletos de especiarias, tecidos e artefatos vindos de terras distantes. Seu pai, Nabopolassar, não era apenas um governante. Ele era o fundador do Império Neo-Babilônico. Antes de conquistar o trono, Nabopolassar era um general habilidoso que libertou Babilônia do domínio dos assírios, consolidando a independência da região. Foi nesse ambiente de ambição e glória que Nabucodonosor nasceu, destinado a trilhar o mesmo caminho de grandeza. Como príncipe herdeiro, Nabucodonosor recebeu uma educação privilegiada e rigorosa. Desde muito jovem, ele foi ensinado a dominar as artes da diplomacia e da guerra, habilidades essenciais para um futuro rei. Além disso, foi exposto à rica cultura da Babilônia, incluindo astronomia, matemática, religião e escrita cuneiforme. Imaginem o pequeno Nabucodonosor andando pelos jardins exuberantes da cidade ou observando os sacerdotes em suas cerimônias nos templos dedicados aos deuses babilônicos, especialmente Marduk, o deus principal. Nabucodonosor cresceu em um ambiente que valorizava tanto a força militar quanto o esplendor cultural. Seu pai, sabendo da instabilidade política da região, preparou-o desde cedo para liderar exércitos. Disse que ele acompanhava o pai em campanhas militares, aprendendo a comandar tropas e a tomar decisões estratégicas no calor da batalha. Esses momentos moldaram seu caráter ambicioso e determinado. Apesar da glória ao seu redor, a infância de Nabucodonosor também foi marcada pela pressão e pelo peso das expectativas. Ele sabia que carregar o legado de seu pai e expandir o império não seria uma tarefa fácil. Cada lição, cada dia de treinamento era um passo em direção ao destino que ele acreditava ser inevitável: tornar-se o maior rei que a Babilônia já viu. A história de Nabucodonosor nos faz pensar sobre como o ambiente em que crescemos influencia quem nos tornamos. Será que estamos cultivando um legado de valores e sabedoria para as gerações futuras? Como podemos aprender com o passado e aplicar essas lições? A ascensão ao poder de Nabucodonosor. A história de Nabucodonosor II começa a tomar forma em um momento decisivo para a Babilônia. Seu pai, Nabopolassar, havia fundado o Império Neo-Babilônico, libertando a cidade do domínio assírio e estabelecendo uma nova era de prosperidade. No entanto, manter e expandir esse império exigiria um sucessor à altura,
alguém que pudesse enfrentar os desafios de um mundo em constante conflito. Nabucodonosor começou sua jornada ao poder como comandante militar, seguindo os passos de seu pai. Ele rapidamente demonstrou sua genialidade estratégica e coragem no campo de batalha. Uma das campanhas mais notáveis ocorreu em 605 a.C., quando enfrentou os egípcios na famosa Batalha de Carquemis. Essa vitória decisiva consolidou o controle babilônico sobre vastas regiões do Oriente Médio, incluindo a Síria e a Palestina. Foi nessa época que Nabucodonosor ganhou fama como um dos maiores estrategistas militares de sua era. Pouco tempo depois, o destino bateu à porta. Nabopolassar, já em idade avançada, faleceu, deixando o trono vago. Nabucodonosor, então, retornou rapidamente à Babilônia para ser coroado rei. Sua ascensão ao trono foi marcada por pompa e cerimônia, com rituais grandiosos realizados no templo de Marduk, o deus principal da Babilônia. A cidade, repleta de templos e torres imponentes, vibrava com a expectativa de um novo reinado. Assim que assumiu o poder, Nabucodonosor mostrou sua visão ambiciosa. Ele não apenas continuou as campanhas militares de seu pai, mas também transformou Babilônia em uma cidade sem igual. Seu reinado foi impulsionado pela ideia de que a Babilônia deveria ser o centro do mundo, tanto em poder militar quanto em esplendor cultural. Foi durante esse período que ele iniciou uma série de projetos arquitetônicos grandiosos. Ele expandiu os muros da cidade, ergueu templos magníficos e, segundo relatos, construiu os lendários jardins suspensos da Babilônia, considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esses jardins eram descritos como uma obra-prima de engenharia, criados para agradar sua esposa, Amitis, que sentia falta das montanhas de sua terra natal. Apesar de suas realizações, a ascensão de Nabucodonosor também trouxe desafios internos. Ele precisava consolidar seu poder entre as elites babilônicas que poderiam questionar sua autoridade. No entanto, com inteligência política e um controle rígido, ele conseguiu centralizar o poder e garantir que sua visão para a Babilônia prevalecesse. O que podemos aprender com a ascensão de Nabucodonosor? Sua determinação e ambição mostram o que é possível quando se tem foco e visão. No entanto, também nos lembram que o poder e o sucesso podem ser perigosos quando alimentam o orgulho excessivo. Será que estamos construindo nossas vidas com uma base sólida de humildade e propósito, ou estamos apenas buscando glória momentânea? Esta parte da história é um convite para refletirmos sobre o que significa realmente liderar, seja em nossa família, comunidade ou trabalho. Nabucodonosor e o povo de Deus. Nabucodonosor II não foi apenas um governante militar e um construtor visionário. Ele também desempenhou um papel crucial nas Escrituras, especialmente em sua relação com o povo de Deus. O período em que reinou coincidiu com um dos momentos mais trágicos e transformadores da história de Israel, o exílio babilônico. O cenário começou a se formar quando o reino de Judá, enfraquecido politicamente, se tornou alvo das ambições de Nabucodonosor. Em 605 a.C., ele invadiu Jerusalém pela primeira vez, marcando o início de um longo processo de dominação. Durante essa campanha, levou os primeiros exilados para a Babilônia, entre eles jovens da elite judaica como Daniel, Hananias, Misael e Azarias, que seriam conhecidos na corte babilônica pelos nomes babilônicos Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. A profecia de Jeremias. Essa conquista foi prevista por Jeremias, um dos maiores profetas de Israel. Ele alertou o povo sobre a necessidade de arrependimento, mas os líderes de Judá ignoraram seus avisos. Nabucodonosor, sem saber, tornou-se o instrumento de Deus para corrigir a desobediência do povo. Essa conexão entre o poder de Nabucodonosor e o plano divino é um dos aspectos mais intrigantes de sua história. Após consolidar seu domínio, Nabucodonosor voltou a atacar Jerusalém em 597 a.C., quando o rei Joaquim tentou se rebelar contra a Babilônia. Desta vez, ele levou mais cativos, incluindo o jovem profeta Ezequiel, e saqueou o templo de Salomão, retirando os preciosos utensílios de ouro usados no culto ao Deus de Israel. O cerco final. Em 586 a.C., após uma nova rebelião, Nabucodonosor ordenou a destruição completa de Jerusalém.
Foi um momento devastador para os judeus. O Templo de Salomão, o símbolo máximo da presença de Deus entre o povo, foi incendiado e reduzido a escombros. A cidade, antes gloriosa, tornou-se um deserto de ruínas. O exílio se tornou realidade para a maioria do povo, que foi levado como prisioneiro para a Babilônia, iniciando um período de 70 anos de cativeiro. Daniel e a corte de Nabucodonosor. Durante o exílio, Nabucodonosor teve contato direto com os judeus que serviam em sua corte. Entre eles, Daniel se destacou por sua sabedoria e fé inabalável. Uma das histórias mais marcantes foi a interpretação dos sonhos do rei. Em uma noite de angústia, Nabucodonosor sonhou com uma imensa estátua composta de diferentes materiais: ouro, prata, bronze, ferro e barro, que foi destruída por uma pedra misteriosa. Daniel, com a ajuda divina, revelou o significado do sonho. A estátua representava reinos que surgiriam e cairiam, mas um reino eterno, estabelecido por Deus, os substituiria. Essa visão impressionou profundamente Nabucodonosor, que reconheceu temporariamente a soberania do Deus de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Outra história inesquecível envolve os 3 jovens hebreus que se recusaram a adorar a estátua de ouro erguida por Nabucodonosor. Por sua desobediência, foram lançados em uma fornalha ardente, mas Deus os livrou milagrosamente, aparecendo como uma 4ª figura no fogo. Essa experiência impactou Nabucodonosor, levando-o a louvar novamente o Deus de Israel. O relacionamento de Nabucodonosor com o povo de Deus nos ensina muito sobre o poder da fé em tempos de adversidade. Mesmo em meio ao cativeiro, os judeus mantiveram sua confiança no Senhor, que usou até mesmo um rei pagão para cumprir seus propósitos. Pergunte a si mesmo: como reagimos quando tudo parece desmoronar? Confiamos em Deus mesmo em meio à provação? Como um dos maiores reis da Babilônia, Nabucodonosor II consolidou o império como uma das potências mais extraordinárias da antiguidade. Seus feitos arquitetônicos e militares deixaram marcas inegáveis. Os jardins suspensos. Embora sejam cercados de mistério e debatidos entre historiadores, os jardins são um símbolo da grandiosidade associada a seu nome, a cidade de Babilônia. Sob sua liderança, Babilônia se tornou um modelo de urbanização, com grandes templos como o Esagila, dedicado ao deus Marduk, e a impressionante Torre de Babel, que muitos associam ao famoso Zigurate-Etemenanque. Vitórias militares. Suas conquistas, especialmente a destruição de Jerusalém em 587 a.C., moldaram o curso da história do Oriente Médio, influenciando diretamente os destinos do povo de Deus e do judaísmo. Apesar de sua ambição e conquistas, a jornada espiritual de Nabucodonosor se tornou o aspecto mais fascinante de sua história. A transformação de Nabucodonosor é uma das mais poderosas histórias de redenção na Bíblia. Ele começou como um rei arrogante, acreditando que era invencível, mas Deus o humilhou para revelar quem realmente detém o poder. A história de Nabucodonosor nos ensina que nenhuma conquista humana, por maior que seja, pode superar a autoridade divina. Ele reconheceu isso ao dizer: todos os habitantes da terra são como nada diante dele. Conforme a sua vontade, ele opera. Daniel, capítulo 4, versículo 35. Essa é uma verdade para nossos dias. Em um mundo que exalta o poder humano, somos chamados a nos submeter à soberania de Deus. Nabucodonosor acreditava que seu império era fruto de seu próprio esforço, mas a lição que ele aprendeu é clara. O orgulho sempre leva à destruição. Quantas vezes colocamos nossa confiança em nossas habilidades, sem reconhecer o papel de Deus em nossas vidas? Mesmo em sua loucura, Nabucodonosor não foi abandonado por Deus. Após 7 anos vivendo como um animal, ele foi restaurado quando levantou os olhos ao céu e reconheceu o Senhor. Isso nos lembra que, por mais longe que possamos estar, Deus está sempre pronto para nos restaurar se nos humilharmos diante dele. A história de Nabucodonosor é um chamado para cada um de nós. Vivemos em uma época onde o orgulho, o individualismo e a exaltação pessoal são valores amplamente incentivados. Mas será que estamos realmente no controle de nossas vidas? Pense em suas próprias realizações. Você reconhece o papel de Deus nelas?
Como Nabucodonosor, somos desafiados a lembrar que todas as coisas vêm dele e devem ser para a sua glória. Um legado para as gerações. Ao final de sua vida, Nabucodonosor deixou um testemunho que transcende o tempo. A glória humana é passageira, mas a glória de Deus é eterna. Sua história é um lembrete poderoso de que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Convido você a refletir sobre como essas lições podem impactar sua vida hoje. Que áreas precisam ser entregues ao controle de Deus? Quais atitudes de orgulho podem estar impedindo sua caminhada espiritual? E agora eu quero ouvir de você. Deixe seu comentário abaixo. Qual foi a lição mais impactante que você aprendeu com Nabucodonosor? Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares e inscrever-se no canal para mais histórias e reflexões bíblicas. Sua participação ajuda a espalhar essas mensagens transformadoras para mais pessoas.